E aí, minha gente, tudo certinho? Vamos continuar aqui com a nossa série de vídeos sobre frações. Nós estamos ainda nos fundamentos das frações. Hoje nós vamos falar sobre números mistos, misto de misturado, né? Parte inteira com parte fracionária. Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, se inscreva e caso queira e possa, torne-se membro. Bora lá? É isso aí, minha gente. Olha só, nós vamos começar aqui com essa introdução. Nós vamos falar aqui sobre números mistos. Nós vimos nos nossos últimos encontros, assim, ó, que o denominador aqui indica quantas partes que a gente pegou e dividiu o inteiro. No caso aqui, nós dividimos o inteiro em duas partes, correto? Então, se essas duas partes foram divididas, e a gente pegar uma parte dessa, eu estou com 1/2, como você está vendo aqui. Cada pedacinho desse é 1/2. Se eu colocar aqui, por exemplo, são 2/2, né? Eu posso dividir aqui em 3 partes, ó. Eu continuo pegando duas partes, só que as partes minhas agora são assim, né? Cada parte dessa aqui é 1/3. Então aqui eu tenho representado 2/3. Então vamos lá, vamos ver agora sobre a questão de números mistos. Eu vou marcar aqui, ó, número misto, misto de misturado, que nós vamos misturar a parte inteira com a parte fracionária. Aqui você pode observar que eu tenho aqui 2/3, não é isso? 2/3, cada pedacinho desse não é 1/3. Quantos pedacinhos que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, eu tenho 2/3, certo? E a gente representa assim, né? Eu poderia falar o seguinte, bom, vamos colocar mais um inteiro aqui. Olha, mais um inteiro está aqui, só que eu não peguei parte nenhuma desse inteiro ainda. Eu continuo tendo aqui 2/3. Ó, cada pedacinho desse é 1/3. Quantos pedacinhos desse que eu tenho? Tenho 2, então são 2/3. Mas eu posso completar ele aqui, ó, e agora eu passo a ter um inteiro. Ó, 3/3 é a mesma coisa que um inteiro, tá bem aqui, ó. 3/3 é a mesma coisa que um inteiro. Né? Então aqui eu tenho um inteiro e mais quantos pedaços que eu peguei do próximo inteiro? Não peguei nenhum ainda, né? Mas se eu pegar algum, aqui ó, por exemplo, esse aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho um inteiro, que é essa parte aqui, e mais 1/3. Lembra, cada pedacinho desse é 1/3. Então um inteiro e mais 1/3 dá quantas partes dessa? Quantas partes dessa? Lembra que cada parte dessa é 1/3. Então aqui tem 1/3, 2/3, 3/3, 4/3. Então aqui eu tenho representado 4/3. Veja que 4/3 ele representa um número que é maior do que 1. Ele representa um inteiro e mais 1/3. Ok? Se eu pegar mais outro pedacinho aqui, ó, né? Então eu tenho um inteiro e mais 2/3. Aqui, ó, um inteirinho e mais 2/3. Se você perguntar assim, tá, mas quantos terços que eu tenho em um inteiro com mais 2/3? É só você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 pedaços desse. Mas cada pedaço desse não é 1/3. Quantos pedaços desse que a gente tem? Tem 3 com mais 2, 5. Então nós temos 5/3. Certo? Temos aqui 5/3. Então veja que um inteiro com mais 2/3 é a mesma coisa que 5/3. Isso que você está vendo à esquerda aqui é o que a gente chama de número misto. Número misturado. Misturado aqui a parte inteira com a parte fracionária. Esse 1 aqui é um grandão ao lado da fração 2/3. Esse 1 não está multiplicando, dividindo, não. A rigor, ele está adicionando, é 1 mais 2/3. Né? Então, é como se tivesse um mais aqui, ó, 1 inteiro mais 2/3. Mas se você fizer o cálculo, depois a gente vai ver como é que a gente faz esse cálculo, vai dar justamente os 5/3. Mas vamos tentar entender a ideia, né? A ideia. Então, eu poderia colocar, por exemplo, aqui mais inteiros. Né, mais inteiros. E vamos supor que ao invés de dividir em 3 partes, vamos dividir aqui em 4 partes, tá bom? Aí você fala assim, bom, mas e agora como é que ficou? Bom, vamos completar o inteiro aqui, ó. Um inteiro e mais 1/4 por enquanto, não é isso? Deixa eu ver se ele aceita colocar aqui. Não, não aceita não.
é 1 inteiro e mais 1 quarto. Vamos colocar mais aqui, ó. 2 quartos. Cada pedacinho desse agora é 1 quarto, né? Ó, 3 quartos, 4 quartos. 4 quartos aqui, ó, é 1 inteiro. Quantos quartos que eu tenho aqui? Se você juntar, olhar só para esse aqui, tem 4 quartos. Aqui também tem 4 quartos. Quantas pecinhas dessas que eu tenho? 8. Tem 4 aqui, tem mais 4 aqui. Então, o inteiro foi repartido em 4 partes. Aqui, ó, repartido em 4 partes. Mas eu peguei 8 pedacinhos iguaizinhos a esse. Então, com 4 pedaços, eu fecho um inteiro. Com mais 4 pedaços, eu fecho o outro inteiro. Então, aqui eu tenho 2 inteiros. São 2 inteiros. É a mesma coisa que 8 quartos. Você pode notar que se você dividir 8 por 4, vai dar o 2, certo? Aqui eu posso colocar assim, ó, mais um inteiro aqui. E aí você tem essa fração 9 quartos. 9 quartos representa um número maior do que 1. Então, o que que eu tenho aqui, na verdade? São 2 inteiros, como você está vendo aqui, ó, 2 inteiros, e mais um pedacinho desse. Cada pedacinho desse não é um quarto? Mais um quarto. Então, aqui eu tenho 9 quartos. Então, 2 inteiros e mais um quartos. Essa é a ideia de número misto, número misturado. Quando você coloca aqui, ó, 10 quartos, você poderia representar 10 quartos assim, ó, como 2 inteiros e mais 2 quartos. Ó, 2 inteiros e mais 2 partes de 4. Nesse vídeo aqui a gente está apresentando a ideia de número misto, né, de número misturado. Depois a gente vai fazer exercício, a gente vai fixar isso aqui. Ok? Então, se eu colocar assim, por exemplo, ó, 11 quartos, são quantos inteiros? Né? Ó, de 4 em 4 você forma um inteiro, né? 4 mais 4, 8. Então, dá 2 inteiros. Né? Cada 4 dá um inteiro. Ó. Um inteiro, 2 inteiros. E depois, para chegar até chegar em 11. 8, 9, 10, 11. Né? Falta 3, ó. 3 quartos. Mas aí a gente precisa entender como é que a gente faz essa transformação aqui. Como é que eu transformo 2 inteiros e 3 quartos em 11 quartos? Na verdade é bem simples, né? É bem simples. Essa transformação é muito tranquila. Basta você fazer assim, ó. 2 vezes 4 dá 8, com mais 3, 11. Aí dá 11 quartos. Aí você poderia até falar assim, mas por quê? Né? Esse porquê a gente vai ver depois que a gente aprender a lidar com operações com frações. A gente vai ver que na verdade isso aqui é você adicionar 2 inteiros com mais 3 quartos. Então a gente tem que adicionar as frações. Mas um jeito rápido de você chegar até o final é você multiplicar a quantidade inteira pelo denominador, adicionar com o numerador e manter o denominador. Só que falando assim fica um negócio meio mágico, né? Faça isso e vai dar certo. A gente tem que entender também o porquê disso. E aí você pode ver que isso aqui poderia ser assim também, né? Poderia ser representado de outras formas. Aqui eu tenho na forma de, como se fosse tablete, né? Aqui é a forma de pizza, de disco, aqui na forma de tablete. Mas o que importa é a ideia. Se eu dividir isso aqui, ao invés de 4 partes, eu dividir em 5 partes, eu poderia fazer aqui a mudança aqui, ó, para ver quantos inteiros que eu vou ter aqui. Ah, eu tenho 2 inteiros. Aí cada pedacinho desse é 1/5, ó. Cada pedacinho desse aqui, petitiquito aqui, ó, é 1/5. Então aqui são 2 inteiros e mais 1/5. Se eu colocar mais um aqui, ó, fica 2 inteiros aqui, ó, 1 inteiro, 2 inteiros e mais 2/5. Aquilo que eu falei para você há poucos instantes que parecia mágica, né? Nesse momento aqui pode parecer mágica, mas depois a gente vai fazer isso direitinho, ó. 2 inteiros e 2/5 é só você pegar o 2 vezes 5 dá 10, mais 2 dá 12, e aí vai ficar 12 quintos. Tem também a transformação de volta, né? Essa fração aqui, ela é chamada de fração imprópria, né? Imprópria. Quando o numerador ele é maior do que o denominador. Esse tipo de fração representa um número maior do que 1, tá bom? Então aqui está em tablete, aqui tem o tablete também, mas na vertical. A ideia é a mesma, né, gente? Ó, se eu dividir aqui em 6 partes, por exemplo, ó, aqui vai dar 2 inteiros certinho, tá vendo? Ó? 12 sextos é a mesma coisa que 2 inteiros.
E aí eu posso colocar tipo mais um aqui. Agora já ficaram 13 sextos. 13 sextos são 2 inteiros com mais um pedacinho desse. Como é que é um pedacinho desse? Um pedacinho desse é um sexto. Então são 2 inteiros. Aqui eu soltei, ele ficou aqui, né? Aqui no caso, ó, são 2 inteiros e mais um sexto. Então isso é a mesma coisa que 13 sextos. Como é que eu chego até o 13? Ó, 2 vezes 6, 12, com mais um 13. Ó, 13 sexto. Mas não perca os próximos capítulos que a gente vai entender o porquê disso. Ok? Então, ó, o jeito que vai aparecer, gente, pouco importa. Cada pedacinho desse é um sexto. Se eu colocar mais aqui, ó, são 2 sextos aqui, ó. 2 inteiros com 2 sextos, ó. E aqui como é que eu posso fazer, ó? 2 inteiro com 2 sextos é a mesma coisa que 14 sextos. 2 vezes 6, 12, com mais 2, 14. 14 sextos. Ok? Poderia ser um bolo aqui, ó. São 2 bolos aqui e mais 2 pedacinhos desse, ó. Cada pedacinho desse é um sexto. Certinho? E tem também uma representação importante, que é essa representação aqui na reta real, né? Quando você está com uma representação assim, ó, quando você fala assim, onde é que de acho está o 14 sextos? Aí você pode transformar, por exemplo, o 14 sextos em número misto. Nós encontros futuros, nós vamos falar sobre isso. Não, é o próximo encontro praticamente, nós já vamos falar sobre isso. Então você fala assim, ó, eu transformo 14 sextos em um número misto. O que é? 2 inteiro com mais 2 sextos. Então, 2 inteiros, se você fizer uma linha assim, uma reta real, aí você marca lá onde é que está o 0, está o 1 e está o 2. Então, são 2 inteiros, ó, isso aqui é um inteiro, 2 inteiros. 2 sextos é você pegar esse próximo inteiro aqui e repartir ele em 6 partes, né? Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de 6 você pega 2. Isso aqui também é importante, gente, a gente localizar os números na reta real, localizar as frações na reta real, certo? Então, isso aqui também é um negócio bacana. Ó, se você diminuir aqui, ó, diminuir para 5, ó, repartir em 5 partes, e aí eu posso vir aqui, ó, vamos pegar aqui que fica mais fácil a gente pensar. Eu vou diminuir isso aqui, ó, vou diminuir também aqui para 2 inteiros, tá vendo, ó? Vamos tirar daqui, por exemplo, ficou 9 quintos. Como é que é 9 quintos? 9 quintos é 1 inteiro e mais 4 quintos. Aqui na reta real, como é que seria isso? Seria 1 inteiro, aí o próximo inteiro você reparte em 5 partes, de 5 pega 4. Vamos lá ver? Olha aqui, ó. Pegou 1 inteiro, aí o próximo aqui você reparte em 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E de 5 você pega 4. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então ele fica um pouquinho antes do 2, né? O 9 quintos é a fração, o lugar onde fica essa fração representada na reta real é um pouquinho antes do 2, né? É 1 quinto ali antes do 2. Certinho? Bom, então por enquanto é isso. No nosso próximo vídeo a gente vai dar uma olhadinha nesse jogo, vamos dar uma olhadinha também nesse lab aqui. Talvez a gente faça isso em 2 momentos, né? Num primeiro momento a gente fala aqui dos jogos, desse joguinho muito bacana que vocês também vão poder acessar, né? E também sobre esse lab aqui, certinho? Pessoal, para esse vídeo é isso que eu queria. Eu queria apresentar para vocês a ideia de frações na forma mista, né? Mista, de misturado, mistura inteiro com parte fracionária. Então, números mistos são isso que eu acabei de colocar para vocês. Nós não falamos ainda de como é que a gente opera isso, como é que a gente junta um com o outro, multiplica, como é que a gente faz para poder subtrair, adicionar, multiplicar, dividir. Essas operações ainda não falamos, mas primeiro vamos fixar a ideia, vamos entender o que é um número misto, depois a gente fala das operações. Certinho? É isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!